Fala galera, eu me chamo Cleiton, sou porta-voz do grupo 9 na semana 4, onde irei resolver as questões 2 e 3 do PDF, com o tema de análise de sistemas em tempo contínuo. Bem, na questão 2, nós temos a seguinte equação diferencial: d ao quadrado mais 3d mais 2, yt é igual a x de t. E ele dá que nas condições iniciais de y0 igual a 1 e a derivada de y0 igual a 0, e também o x de t é igual a 10 t, ele pede para que a gente encontre a resposta de entrada nula e de estado nulo. Bem, como nós vamos fazer isso? Primeiramente, a gente tem que entender que para achar a resposta da entrada nula, nós temos que esse x de t da EDO tem que ser igual a 0. E dadas as condições iniciais que o professor deu na questão, nós vamos assumir que os valores de d da EDO nós trocamos por lambda, para assim achar as raízes características. Então, o primeiro passo são achar essas raízes. Utilizando de soma e produto, Bhaskara, a melhor forma que você entender, né? A gente acha que os valores das raízes são menos 1 e menos 2. E daí nós partimos para os modos próprios. Como funcionam os modos próprios? O modo próprio é exponencial de t multiplicado pelas raízes achadas anteriormente. Como a nossa primeira raiz foi menos 1, vai ser exponencial de t multiplicado por menos 1. Então fica exponencial de menos t. E na segunda, exponencial de t multiplicado por menos 2. Então assumimos o valor de exponencial de menos 2t. Então a gente já parte para o y0 de t, onde assumimos esses seguintes valores de C1 e C2 como sendo valores de constantes, a quais nós inicialmente não sabemos quais são os valores. Iremos trabalhar para descobrir. Então, dado que o y0 de t é igual a C1 de exponencial de menos t, C2 exponencial de menos t, que são os valores dos modos próprios achados anteriormente, derivando essa primeira expressão, nós chegamos na seguinte derivada de y0 de t. Menos C1 exponencial de menos t mais 2C2 exponencial de menos 2t. Com as condições iniciais dadas, né, aqui que ele deu na primeira parte, a gente pode assumir que no y0, C1 mais C2 é igual a 1. E menos C1 menos 2C2 é igual a 0. E resolvendo esse sistemazinho aqui, seja por soma ou por substituição, nós achamos os seguintes valores das constantes, onde C1 é igual a 2 e C2 é igual a menos 1. Então, a resposta da entrada nula dessa primeira questão é dada por y0 de t é igual a 2 exponencial de menos t menos e vezes, ou elevado a exponencial de menos 2t. E esse o de t. Para a segunda parte, nós precisamos de achar a resposta ao estado nulo. E, dado isso, as condições iniciais mudam. Anteriormente, a gente tinha que y0 de 0 era igual a 1 e a derivada dele era igual a 0, como a gente tem aqui no enunciado. Só que agora, o yn de 0 é igual a 0 e a derivada é igual a 1. E, dadas as condições iniciais, assumindo o valor de y0 achado anteriormente, só mudando as condições iniciais, no caso, dado esses valores aqui, só mudando as condições iniciais, que antes era 1 e 0, e agora vai ser 0 e 1. Resolvendo esse sistema, nós temos que C1 é igual a 1 e C2 é igual a menos 1. Para a gente achar o H de t, a gente analisa a nossa EDO e vê que a gente tem um coeficiente multiplicando o delta de t e mais um p de d yn de t. O coeficiente a 0 vai ser 0 devido ao grau, o primeiro grau da nossa EDO, porque a gente tem que quando assumimos valores de 2 e ele é maior que m, a nossa exponencial, o A0zinho, é zerado. Então, a gente assume que o P de D é igual a 1, então nós ficamos que H de t é igual a yn de t. E quem é esse yn de t? Esse H de t a gente achou anteriormente, que vai ser exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t vezes a função u de t. E para achar a resposta do estado nulo, a gente utiliza a convolução, onde nós vamos achar que o y de t é igual a x de t
dado aqui no enunciado da questão, 10u de t vezes o h de t. Assumindo os valores dessa integral e achando que esse h de t, que a gente achou aqui em cima, e o x de t dado na questão, a gente percebe que temos o u de t nas duas expressões, tanto na x de t quanto na h de t. E chegamos à conclusão de que essa integral só será diferente de zero quando o tal for maior ou igual que zero e menor ou igual que t. Assumindo esses valores, nós manipulamos essa expressão e chegamos na seguinte integral. 10, variando de 0 a t, exponencial de menos tal menos exponencial de menos 2 tal de tal. Resolvendo essa integral, nós chegamos à seguinte resposta do estado nulo. Y de t é igual a 5 menos 10 exponencial de tal mais 5 exponencial de menos 2t. U de t. Na questão 3, nós temos o seguinte enunciado. Os gráficos a seguir apresentam a resposta ao impulso de 6 diferentes sistemas lineares, causais e invariantes no tempo. Com base nos polos e zeros de cada sistema, relaciona as linhas da tabela abaixo com a numeração dos gráficos. Inicialmente, nós observamos que todos os 6 gráficos são dados com função de transferência no domínio do tempo. Então, para a gente achar qual sistema equivale a qual numeração de gráfico, nós trabalhamos com a seguinte função de transferência, onde os valores de zero dados na tabela são valores que fazem essa equação de cima zerar, ou seja, o S mais o A zerar, e os valores de polo são valores que fazem com a equação de baixo seja zero, ou seja, uma indeterminação, essa daqui, S mais B multiplicando S menos B. Na primeira expressão, nós temos que o polo é zero, então qualquer valor assumido com zero dá o próprio valor. Assim, no denominador, nós só colocamos o S. E na parte de cima, como não possuímos nenhum zero, colocamos o K, já que não temos nenhum valor para colocar. Assim, nós precisamos fazer a transformada inversa de Laplace para tirar essa função de transferência do domínio da frequência e colocar no domínio do tempo. A transformada é tabelada e podemos achar ela no livro disponibilizado para nós, que nós utilizamos, que é o LaTeX. Mas temos que realizar algumas manipulações em algumas questões para achar os valores dessas transformadas, como por exemplo nessa primeira questão, onde a gente não tem um valor para essa função de transferência na tabela das transformadas, mas utilizando uma simples manipulação, tirando o K e colocando um valor de 1 em cima, a gente tem esse valor. Chegamos na transformada de Laplace, que é h de t é igual a k vezes u de t, que se relaciona com o gráfico 3. Nessa 2, a função transferência é a mesma, agora nós utilizamos os seguintes valores de polo, onde agora entra uma coisa nova, que são os números imaginários, onde o polo 1 é menos 0,5 mais j, e o polo 2 é igual a menos 0,5 menos j, e ela também não possui valor de zero. Então, para que o valor do denominador tenda a zero, S deve assumir quais valores? Expandindo a expressão, obtemos a seguinte expressão dada aqui depois, onde o resultado dessa expansão aqui, nós chegamos a S ao quadrado mais S mais 1,25. E, assumindo esse valor de 1,25 como uma constante, nós temos um valor correspondente na tabela da transformada. E chegamos ao seguinte valor da transformada inversa de Laplace. De h de t é igual a exponencial de menos 1 meio seno de u de t, que se relaciona com o gráfico 1. Na S3, nós temos que os polos são menos 1 e o zero é o próprio zero. Então, em cima a gente coloca apenas o S, porque se o nosso valor de zero é assumido como zero, a gente só vai ser zerado quando esse valor de S que a gente colocou for o próprio zero. E
o valor de polo será menos 1. Então, a gente tem que somar ele com mais 1 para que quando o valor de polo, né, o Szinho de baixo, seja menos 1, ele zere. E realizando essas manipulações algébricas para a gente chegar a um valor que tem na tabela de Laplace, nós chegamos que h de S é igual a 1 menos 1 sobre S mais 1. E na tabela, nós temos que a transformada inversa de Laplace é equivalente a essa função de transferência, é igual a h de t, delta de t, menos exponencial de menos t. Na função 4, nós temos que o polo é igual a menos 1 e ele não possui zero. Então, a gente vai assumir que o valor de cima é 1k e o valor de baixo é S mais 1, para quando o valor de polo for assumido, que é menos 1 mais 1 resultar no valor zero. E realizando essa pequena manipulação algébrica para chegar a um valor que possua na tabela, a gente chega que a transformada de Laplace é igual a k exponencial de menos t, que é equivalente ao gráfico 2. Na S5, os nossos valores de polo são menos 1 mais J2 e menos 1 menos J2. E os valores de zero são 1 mais J2 e 1 menos J2. E a gente chega na seguinte expressão da função transferência. Realizando algumas funções, algumas manipulações que eu não coloquei aqui para não estender bastante o vídeo, mas o resultado final obtido é esse. E olhando na tabela, a gente chega que o valor da transformada inversa de Laplace é h de t é igual a k vezes delta de t menos 2 raiz de 5, k vezes 0 elevado a menos t, cosseno de 2t mais arco tangente de 1 meio. Eu não expandi todas essas manipulações porque ia ficar muito grande no vídeo, mas chegamos ao resultado que a S5 é relacionada com o gráfico 6. E a S6, como o zero é igual a zero, nós chamamos a parte de cima só de S, para que qualquer valor que S assumir seja o valor de zero. E a parte de baixo são os polos, né? O polo 1 mais o polo 2, que nós vamos assumir que vai ser S mais 1 menos J e S mais 1 mais J. E para que assim, a gente colocando um valor de K e realizando manipulações, a gente consiga zerar e chegamos a um valor que tem na tabela, né? Então a gente achou que a transformada inversa de Laplace vai ser h de t, k raiz de 2 exponencial de menos t, cosseno de t mais 45. E essas são as questões 2 e 3 do PDF disponibilizado.